Mais um compilado aí pra vocês. Ou pra mim, né? Pra mim dormir. Amanhã eu volto. Tamo junto e fui. Opa! Tudo bom com vocês? Uma obra nova. Vou fazer um resumo básico. Nosso prota era um necromante apelão, mas acaba sendo morto e vai para outro mundo. Calma, dessa vez ele não vai para uma torre. Vai para um mundo de artes marciais, num corpo de um gordo. Fui com a pior skill que um caçador poderia surgir. Necromancia. Uma pessoa lendária que era um dos 5 caçadores de classe SSS no mundo. Viveu como um cão escravizado por uma grande corporação. Quando todos os seus colegas morreram, foi chamado de monstro e foi nomeado como Rei Imortal, o único que não morre, Kang. Todos pensavam que ele não ia escapar vivo, por ter virado o oponente da Guilda Griffin, mas Kang sobreviveu a uma batalha de longos 6 meses, e hoje ele escolheu lutar contra o quartel-general dos Griffin. Prota com um sorriso na cara, fala que até cachorros possuem ganâncias, porque continuam vindo sem saber o próprio lugar. Começa a fazer um choque do trovão, perguntando se todos estão com fome de dinheiro. O segurante, cagado de medo, manda todos avançarem agora mesmo. Se bloquearem, podem impedir que ele invoque seu soldado. Prota invoca um dragão de ossos. Assim que o bicho vai saindo do chão, os figurantes já ficam cagados. O prédio começa a brilhar e acaba explodindo, pensando que é uma bombinha. Prota já sai voando com seu dragão de ossos, que não sei como consegue voar sendo de ossos. Os figurantes ficam observando de longe o dragão. Prota fala que tá passando mal. Opa, ele fala que gastou muita mana. No topo do prédio vê outra pessoa, o mestre da Guilda Griffin, Joguinho, falando que isso é bem inesperado. Prota poucas ideias, já vai com tudo pra cima, mas quando ia acertar em cheio, desvia de uma lança de luz que veio na sua direção. Sai destruindo os prédios para tentar desviar, mas a lança acaba acertando a asa do dragão, que era para ser de ossos. Começa a tentar subir para não ser acertado, mas a lança já atravessa a cabeça do seu dragão. Depois disso ele vira espetinho de churrasco. O dragão de ossos não aguenta o dano e cai no chão. Prota caído no chão igual slime velho, já fica cercado por vários cavaleiros. Joguinho já desce com sua bengala, falando que tá na hora dele desistir. Prota já se levanta, perguntando se esse velho já viu ele desistir alguma vez da Tebayo. Joguinho fala que realmente nunca viu isso. Prota com um sorriso na cara, manda ele não fazer essas perguntas sem sentido de novo. Joguinho fala que tudo precisa ser do jeito que ele quer, mas o Kang foi o único que sempre agiu de uma forma diferente de suas expectativas. Quebrou todas elas e ficou muito mais forte do que ele imaginava. Pegou até algo que ele queria. Prota segurando uma pedra sem nome, pergunta se ele está falando desse item. Joguinho fala que é isso mesmo, essa coisa é o suficiente para matá-lo. Se entregá-la, vai deixá-lo ele morrer sem dor. Ué, Prota pergunta se ele realmente quer essa coisa e joga na direção dele. Joguinho fica tudo feliz esperando. Prota pega lá no meio do caminho, falando que ele não é burro. Coloca a pedra na boca, dizendo que ouviu dizer que Joguinho estava procurando por esse item a vida toda. Nunca darei isso para ele. Joguinho fica sem acreditar que isso aconteceu. Manda seus cavaleiros cortar o estômago dele se for preciso. Prota juntando sua energia, fala que vai levar o máximo que puder junto com ele. E foi assim que nessa noite infernal que o Kang morreu. Prota acorda com seus servos ficando apavorados, fica sem entender nada. Na vila Sentinela da Nuvem Branca, os figurantes comentando se alguém sabe informações sobre o filho mais velho que morreu do nada e reviveu. Ficam se perguntando se talvez o Dr. Jang seja um vampiro ao invés de um médico. O servo fica perguntando se ele virou um fantasma. Seu amigo fala que ele está lendo muita novela. O filho mais velho só comeu muitas pílulas e ficou com tanto sono como se estivesse morto. Prota dentro do quarto suspirando, fala que não acredita que se tornou um porco. Isso foi muito cruel. Ele tinha treinado seus músculos para serem fortes, mas esse daqui só vivia para comer até o fim de sua vida. Pensativo, fala que esse corpo é conhecido por ser um alcoólico, mulherengo, maluco por comida e uma personalidade péssima. Está em um ciclo repetido de azar. Fica se perguntando como pode ter nascido como um porco na China antiga.
se pergunta se tem algo a ver com aquilo. Começa a rir, falando que era por isso que aquele velhote estava procurando aquela pedra, mas agora perdeu a chance de se tornar jovem. Deve estar puto uma hora dessa. Tenta se levantar, falando que não é hora de ficar pensando no seu peso. Pode emagrecer depois. A primeira coisa que precisa fazer é sobreviver. Uma mensagem aparece dizendo que as informações foram atualizadas. As skills do jogador são forçadamente ajustadas, fazendo ele ir para o nível 1, e algumas de suas habilidades ficam seladas. Prota, suspirando, fala que perdeu tudo, mas ainda tem algumas skills essenciais, então só precisa pegar seus poderes lentamente. Ele só pensava em necromancias, lutas corpo a corpo nunca foi com ele, então deve ser impossível voltar se quiser analisar o efeito daquela pedra. Precisaria morrer, mas não tem como conseguir outra pedra aqui. Acaba caindo na real, falando que não tem monstros aqui também. Foi capaz de dar fora daquelas batalhas sangrentas com monstros doentes e feios. Se pergunta se deve se restabelecer nesse mundo. Dá uma risada maligna dizendo que a partir de agora seu nome é Shin. Fica surpreso do nada de uma pessoa falando que realmente ele está saudável. Não esperava por isso. Esse é Jin Sang, o irmão de Shin. O servo nervoso falando para seu jovem mestre esperar. Ele não deveria estar aqui. O servo só toma um socão no meio da boca. Jin Sang pergunta como um mero servo ousa falar alguma coisa. Quando vai se virar para falar com Shin, Prota passa direto perguntando se o servo está bem. O servo pede desculpa, falando que falhou com seu mestre. Jin Sang pergunta por que o Shin está fazendo isso por um servo, mas é ignorado mais uma vez. Prota pergunta no ouvidinho do servo quem é esse miserável. O servo fala que é Jin Sang, é meio irmão do seu mestre Shin. Jin Sang já pergunta por que o seu irmão mais velho não está lhe respondendo. Um figurante aparece do nada falando que o jovem mestre Shin perdeu suas memórias. Esse é o grande conselheiro Gaki. O servo manda o conselheiro Gaki tomar cuidado com o que ele fala porque está na presença do príncipe. Prota pensativo fala que de acordo com as informações que foram coletadas, o antigo imperador da nação morreu e com a posição vaga o Jin está virando o novo imperador, por isso está sendo menosprezado aqui. O conselheiro Gaki pede desculpa por ter sido rude. Jin Song com cara de deboche pede para o seu conselheiro ser respeitoso. Seu irmão não está feliz hoje. Prota pensativo, fica se perguntando até onde esses merdas vão continuar zoando da sua cara. O conselheiro vai indo embora falando que agora que confirmaram a saúde do jovem mestre, está na hora de retornar. Já pediu para as pessoas prepararem uma festa para comemorarem o retorno do novo imperador. Prota poucas ideias, já aparece atrás deles com um golpe, dá um tapão na cabeça de Jin Sang. O conselheiro Gaki fica sem acreditar, perguntando o que foi isso. Fica pensativo, falando que isso foi só um golpe, mas não conseguiu nem mesmo ouvir os passos dele. Como Jin Sang foi atacado por esse cara? Jin Sang fica puto, perguntando o que ele está fazendo. Prota fala que apenas deu um tapinha de despedida. Jin Sang vai puxar sua espada, dizendo que vai matá-lo. Assim que pega na espada, sente uma pressão terrível do Shin. Fica cagado de medo e não consegue reagir. Ficam parados se olhando por um tempo. O conselheiro Gaki fala por telepatia que tem muita gente olhando. Precisam voltar. Prota pensativo fala que eles conseguem se comunicar por telepatia. Isso foi coisa que ele só viu em Manhwa de artes marciais. Jin Sang vai indo embora, falando que seu irmão está confuso, então vai se retirar. Prota limpando sua mão, fala que aquele cara é um merda. Sente uma forte dor de cabeça. Lembra que Jin Sang tentou matá-lo dando remédio para esse corpo e ainda falou que o primeiro foi o pai dele e agora é a vez dele de morrer. Outras memórias aparecem dele sendo espancado pelo Jin Sang. Não sendo bastante, Jin Sang pegou e dormiu com a mulher que ele tinha prometido em casamento para o Shin. Prota fala que esse Shin era um merda de burro. Termina de ver todas as memórias, ficar triste falando que acabou entrando no corpo de um nível 1 e ainda acertou aquele cara na cabeça. Começa a chorar perguntando onde fica os caras mal por aqui, aonde tem pessoas que matam pessoas por aqui. Pensou que seria um porco dourado que tinha nascido em uma grande família, mas quando acorda depois de ser morto, já está quase voltando para o lobby de novo. Jin Sang na sua casa segurando um jarro bravinho, joga no chão perguntando como aquele lixo ousa fazer aquilo. Deveria ter matado ele com as próprias mãos.
O conselheiro Gark manda ele se acalmar porque tem muitas pessoas olhando. Jin-Sang puto fala que não pode se acalmar. Antigamente ele não tinha nem coragem de olhar nos seus olhos. O conselheiro pensativo fala que Jin-Sang não percebeu que estava dando muitas aberturas. Não tem como Shin, que nunca aprendeu artes marciais, fazer aquilo, ou está apenas suspeitando demais. Pede para sua majestade não se estressar com uma pessoa que morrerá logo, já que não vai ser estranho uma pessoa que tinha morrido morrer mais uma vez. Vai pedir para prepararem aquilo. Jin-Sang fica com um sorriso na cara, manda ele fazer isso mesmo. Pensativo, fala que aquele merda deu sorte de sobreviver, mas agora vai ser diferente, dessa vez ele morre. Um lugar que ninguém sai vivo, a Terra Proibida, onde até moradores evitam vir depois da guerra. O Prota andando pela floresta, depois de andar alguns passos já fica cansado, falando que esse corpo é uma merda, mas essa é a área proibida, vai ser boa para ele melhorar sua habilidade de necromante. Por ser um lugar onde várias pessoas morreram, tem muitas almas fortes aqui, mas o seu nível ainda é muito baixo. O nível atual do Prota é nível 1. Começa a preparar para usar sua habilidade e começa a absorver energia da alma. Quanto maior for o nível da alma, maior vai ser a qualidade dela. Por ter skill de resistência a veneno, o dano é anulado, mas devido ao choque mental vai começar a ter alucinações com fantasma. Prota fala que sentir dor é necessário para evoluir, mas isso é um sadismo da porra. Mas isso só vale para necromantes normais. Ele é o nosso protagonista e já está acostumado com a dor. Ele absorve uma quantidade minúscula e ganha 100 de XP e sobe para o nível 2. Desbloqueando outra habilidade, Mestre dos Esqueletos. Prota sem acreditar que subiu de nível assim. Pensativo, fala que só usou a skill uma vez, não sabe se vai conseguir capturar um monstro de nível baixo. Descobre que se subir de nível vai poder desbloquear todas as suas skills seladas. Se pergunta se deveria tentar, começa a tentar cultivar, mas não tem movimento. Precisa concentrar a mana negativa nesse corpo cheio de lixo. Começa a sangrar e sentir uma dor destruidora por todo o seu corpo. Começa a mexer a mana para o seu coração, falando que não pode desmaiar agora. A mana começa a se juntar no seu coração, fazendo ele desbloquear outra habilidade, o coração de mana negativa. Prota com um sorrisinho na cara fala que conseguiu. Prota tá começando a ativar seus hacks. Para um humano controlar a mana, ele deve criar um circuito com o coração para conter a magia no corpo. Toda vez que o número de circuito aumenta, mais mana negativa pode ser guardada. Prota fica aliviado, falando que o lixo do seu corpo está começando a ser queimado literalmente. Diferente dos outros necromantes, nosso Kang tomou a decisão de guardar mana no coração ao invés do cérebro. Se alguém usa o cérebro, um pequeno erro pode ser fatal. E quanto mais mana negativa juntar, mais nublada a cabeça da pessoa vai ficando. Kang foi a única pessoa no mundo com um coração de mana negativa, então não precisa se preocupar com isso. Prota pede para seu esqueleto aparecer. Um esqueletinho começa a brotar do chão. O que aparece é um esqueleto de baixo nível. Prota fala que foi sua primeira invocação, então não vai ser bom de briga, mas pode usá-lo como vigia. Chama o esqueleto para brincar um pouco. O esqueleto começa a usar vários golpes bonitos de espada, mas infelizmente acaba virando pó. Prota, sem entender nada, se pergunta se esgotou toda a conexão com seu coração de mana. Acabou muito rápido, mas já ia acontecer, já que a mana desse mundo não é nem metade do outro. Se uma pedra de mana teria 100, aqui só vai ter 1. Não vai ter o que fazer, se não tem monstro só sobra uma coisa. Tenta extrair mais uma vez outras almas. Alguns dias depois, o Prota tentando sair no escurinho, mas tem os guardas esperando por ele. Puto, fala que deve ser a culpa daquele merdinha. Se tivesse a skill de furtividade, ia arrancar a cabeça daquele cara, mas não pode agir pacientemente. Vai procurar um jeito de escapar. Chega na janela, fica procurando ver se não tem ninguém olhando. Mas depois de algumas tentativas, fica puto por ter engatado com esse corpo de merda. Com muito esforço, consegue passar pela janela, mas percebe que na sua frente tem alguém. Já avança usando sua circulação de mana, pega o intruso pela cabeça. Quando ia passar a mão nele, para o ataque porque era o servo. Pergunta por que ele entrou aqui sem permissão. O servo fica pedindo desculpas. Prota fala que não quer desculpas, quer saber o porquê ele fez isso. Fica se perguntando se foi alguma ordem do Jin-Sang. O servo pergunta se seu mestre está pensando em escapar hoje também. O Prota pergunta o que ele quis dizer com escapar. O servo diz que sabe que o seu mestre sai do quarto toda noite. O Prota fica sério. O servo fica nervoso, falando que não contou pra ninguém. O Prota pensativo, fala que não parece ser mentira. O servo pede para seu mestre seguir, que tem algo para mostrar. Assim que chegam em uma cabana velha, o servo fala que esse lugar nunca foi usado antes, então ninguém vai vir aqui.
começa a empurrar uma caixa, falando que tem uma rota de fuga aqui, que apenas servos costumam saber. Não vai perguntar para onde seu mestre está indo, ele deve ter razões para isso. Prota pensativo, fala que ele não será capaz de escapar da morte se souberem que ele falou desse lugar. Fala que o servo já deve saber de sua situação atual, então não pode confiar em ninguém, mas gostaria de confiar apenas uma vez. Pergunta se o servo confiaria nele. O servo aceita com um sorriso na cara. Prota com uma risada maligna, fala que vai se desculpar com antecedência, ativa sua habilidade de charme. Fala que não sabia que iria funcionar dessa forma, talvez tenha sido porque o alvo abriu o coração para o conjurador. Pergunta qual o relacionamento do servo com Jinsang. O servo fala que Jinsang e ele não tem nenhum relacionamento, apenas o ódio por ele. Prota pergunta por que o servo continua seguindo. O servo fala que seu mestre era uma pessoa gentil, que tratava ele como um irmão, mas quando a mãe dele morreu, começou a ser maltratado pelo Jinsang, então começou a maltratá-lo, mas ainda confia que seu mestre um dia irá retornar a ser aquela pessoa gentil. Prota desfaz sua skill falando que alguém ainda lhe segue depois de ser traído por todos. Foi tratado como um monstro por toda a sua vida, mas agora tem alguém que pode confiar. Prota consegue passar pelo buraco, fala que depois ele volta. Fica feliz por ter chegado no nível 10, fica pensativo, falando que faz tempo que não ganha uma skill. Está meio desapontado, já que todos que ele são do tipo suporte. Sua necromancia evoluiu para um rank D, agora pode extrair o Ki dos mortos de uma forma mais eficiente. Conseguiu perceber que um espírito de nível branco é diferente de um espírito de nível azul. É uma sensação similar que sentiu no Jinsang. Se pergunta se isso é o Ki, falando que isso é um poder misterioso. Primeiro vai tentar absorver uma alma mais fraca, já que está curioso sobre esse poder, pode usá-lo como substituto para a mana. Começa a absorver energia, fala que sente um pouco de calor, mas não sente nenhuma rejeição. A circulação de mana continua sem problemas, com isso pode acabar combinando os dois poderes. Assim que vai tentar fazer a combinação, falha antes mesmo de tentar. Começa a ficar preocupado, falando que se deixar isso acontecer, sua circulação de mana vai explodir. Ela não aceitou nenhuma grama de poder, não sabia que teria essa rejeição toda. Começa a se concentrar, falando que se não pode combinar esses dois poderes, vai tentar fazer outra reserva para guardar isso. Mas criar uma reserva nova de mana é difícil e coloca muita pressão no corpo, mas nesse mundo não existe energia suficiente. Se quiser viver, vai precisar tornar esse poder seu. Começa a usar toda essa energia para fazer uma nova reserva no seu abdômen. Quando pensa que vai de arrastar para cima de novo, consegue no último segundo. Ganha uma nova conquista por ter conseguido um poder misterioso. Prota fica com um sorrisinho na cara falando que isso é o Ki. Abre seu status, vê que tem 30 de Ki. Pensativo, fala que pelo que observou, pode guardar diversos tipos de Ki, mas apesar de soar tentador, ouviu dizer que tem um péssimo resultado se misturar muitos tipos de Ki. Pode acabar explodindo. Se pergunta o que essa habilidade que ganhou. É uma técnica de respiração dada apenas para aprendizes. A velocidade que reunir poder é lenta, então é difícil de dominar. Prota fica se perguntando se deveria testar, mas acaba decidindo que é melhor não, até entender completamente. O que ele pensou que era inofensivo quase lhe matou. Tenta invocar um esqueleto usando apenas a mana. Fala que ele pensou que teria algum efeito colateral, mas o seu controle aumentou um pouco. Tenta invocar outro esqueleto, só que usando o seu Ki. Assim que o Ki vai tentando sair do seu corpo, começa a passar pelo seu coração de mana. Prota nervoso, fala que não queria fazer isso, mas os dois poderes se combinaram sozinho. Isso está ficando cada vez melhor. Assim que continua sua invocação usando esses dois poderes, fica sem entender nada. Na sua frente aparece um esqueleto bolado. Prota fica com um sorrisão na cara, falando que agora sim ficou bom. Prota fica olhando seus dois esqueletos, um invocado com magia, o outro invocado usando magia e Ki. Fica sem entender o que está acontecendo. O soldado esqueleto de mana é bem mais fraquinho comparado com o soldado esqueleto feito de Ki. Prota fala que esses esqueletos são mais fortes que ele, mas a única coisa que precisa ficar esperto é que esse esqueleto novo, ele pede experiência para manter a invocação, mas já que ele está aqui vai testá-lo. Coloca os dois esqueletos para brigar. A luta começa com o esqueleto dando uma facada no outro esqueleto, mas o esqueleto desvia. Aí o esqueleto avança de novo. Prota fica pensativo, fala que vai ser bem útil. Incrivelmente a batalha termina com o esqueleto vencendo. Ninguém pensava nisso, né? O Prota manda os dois pararem a luta, cancela as invocações e vai dar uma olhada nos seus status. E mesmo depois dessa luta usou apenas 10 de mana. Agora ele tem duas opções:
continuar absorvendo cadáveres ou pode aprender artes marciais. Prota pergunta com quem pode aprender artes marciais aqui. O servo pensativo fala que ele é alguém que sempre quis ficar longe da luta. Pergunta que tipo de artes marciais ele quer aprender. Prota pergunta se existe alguma arte marcial que pode sugar a energia interna de inimigos. O servo fica nervoso, dizendo que depois da guerra, dizer a palavra sugar é proibido. Uma pessoa assim pode acabar indo direto para a cadeia. Prota fica pensativo, falando que já esperava por isso, mas ainda vai manter em mente sobre procurar um método de sugar a energia do inimigo. Prota manda o servo parar de reclamar e pergunta onde pode conseguir uma arte marcial aqui. O servo manda ele para a biblioteca. Prota chama ele para irem junto, mas o servo fala que não pode entrar naquele lugar. Prota manda o servo esperar ele virar o novo dono, que vai mudar essas leis. Mas antes de sair pergunta quem é o mais forte dos sentinelas da nuvem branca. O servo fala que é o primeiro imperador, a pessoa que criou os sentinelas 200 anos atrás. Depois de transcender foi chamado de espadachim da nuvem de destruição. Prota diz que mal entendeu, mas agora já tá indo. Pensativo fala que não sabe o quão forte é uma pessoa que transcendeu. Ele precisa entender a diferença de poder entre seus esqueletos. O figurante cochichando falando, olha lá o gordão passando, já vai comer de novo. Prota fala que seus sentidos melhoraram muito, mas vai ignorá-los. Eles vão seguir o mais forte naturalmente, mas isso pode ser bom já que está no fundo do poço. Pode fazer qualquer coisa, mesmo que seja ruim. Não planeja virar um imperador bonzinho. Chega na biblioteca das nuvens. Os guardas vendo o jovem mestre X chegar, ficam se perguntando o que ele está fazendo aqui. O Prota pensativo fala que esse deve ser o chefe Kang, forte contra os fracos e um oportunista e subordinado do Jinsang. Prota pergunta por qual motivo viria para uma biblioteca. Kang tenta se fazer de bobo, falando que o que ele procura não está aqui, já que ele procura um livro cheio de mulheres peladas. Os figurantes ficam rindo da piada. Kang pensativo fala que se humilhar o jovem Shin aqui, o mestre Jinsang vai ficar feliz. Prota fala que insetos que não sabem o seu lugar são um problema. Manda um inseto de merda sair da sua frente. Kang tenta segurar ele, mandando esperar. Prota já se vira dando uma olhada maligna, combando com seu Sharingan. O guarda fica paralisado. Os figurantes ficam perguntando por que seu chefe deixou ele passar. Kang continua se tremendo, pedindo para ser salvo. Aqueles olhos que viu não são de humanos, era um tigre intimidando a presa. Os figurantes ficam surpresos. Kang acabou se mijando de medo. Os guardiões pegam Kang falando que se ver o Shin de novo, seu chefe vai acabar se cagando. Ficam se perguntando quando foi que o jovem mestre ficou assim. Ele mudou depois de voltar à vida. Parece que ele também é um filhote de tigre. Dentro da torre vermelha, Gak entra no porão dessa torre. Lá embaixo tem uma pessoa esperando, com uma decoração muito boa, inclusive, ó, uma cabeça de boi e uma pessoa toda enfaixada. Todos mandam suas saudações. Gyun, vice-líder da torre, fala que o xamã finalmente chegou. Gak pergunta se ele ainda não se acostumou com isso. Gyun fala que ainda deve ter alguns hábitos da seita, mas vai manter isso em mente. Gak fala que aquele maldito do Shin entrou na biblioteca da nuvem hoje. Gyun diz que as ações deles estão de acordo com suas expectativas, mas Gak fala que o pensamento dele era o mesmo, mas isso não parece ser algo que o Shin faria. Gyun fica rindo, dizendo que aquele moleque deve ter irritado bastante ele. Gak fala que ele é muito estúpido, por isso escolheu ele como alvo. Gyun fala que isso pode ser bom para eles, já que se alguém sem fundação nenhuma tentar aprender artes marciais, pode acabar tendo desvio de energia e morrer. Vão resolver o problema sem mexer um dedo. Gak fica rindo, falando que pode ser uma opção, mas vão garantir algo mais seguro. Gyun fala que terminou todas as preparações, na frente do corpo enfaixado, a cabeça do boi brilhando. Gak manda eles usarem isso essa noite. Todas essas coisas são para o céu vermelho. Na entrada da biblioteca, o guarda ficou se perguntando se está tudo bem deixar o jovem Shin ali. Ele pode acabar mentalmente instável. O careca manda ele nem pensar em ajudar, ou pode acabar sendo expulso quando o Jinsang virar o novo líder. O guardião fala que não deve ter nenhum livro de artes marciais bom ali, e mesmo que tenha, não faz sentido tentar aprender pegando um livro qualquer. Prota pensativo fala que consegue ouvir tudo e não precisa da ajuda de ninguém. Pode parecer que ele está apenas olhando, mas esse não é o caso, já que o sistema analisa toda a arte marcial sozinha. Prota pensativo fala que esse foi o melhor livro que achou até agora, mas as desvantagens são muito grandes por ser uma arte marcial ardilosa. Existe
uma chance de se tornar instável, se acumular aqui interno com uma arte marcial ardilosa ou demoníaca. Precisa aprender uma técnica de rank alto, com o mais estável e puro ki. Mais um tempo depois, o prota acha uma arte marcial de rank superior. Fala que essa foi a melhor até agora, mas quando ia aceitar a arte marcial, o carrinho começa a andar sozinho, batendo na sua perna. Mas na verdade era uma pequena serva que fica assustada e começa a pedir desculpa. Prota pergunta o que são todos esses livros. Ela fala que são livros danificados que recebe e vão vender para comprar livros novos. Prota pede para ela mostrar o local onde esses livros ficam. A serva vendo o Shin olhando os livros, fica pensando que ele é muito estranho. Pergunta se está tudo bem ele ficar aprendendo essas coisas. Prota manda ela não se preocupar, mas se ela achar algo bom vai comprar alguns doces para ela. E qual o nome dela? A serva fica feliz dizendo que seu nome é Dançou. Manda ele esperar um pouquinho. Traz um livro com um sorriso na cara. Prota fala que é um livro antigo e desgastado. Por que ele não dá uma olhada? Agradece a Dançou, falando que ela trabalhou até tarde por sua causa. Vai comprar o tanto de doces que ela quiser. Dentro da sua residência, o Prota tentando aprender essa arte marcial com rank desconhecido. Prota fica se perguntando por ela ser sem rank. É um lixo ou existe a chance de ser um tesouro escondido? Pode ter tido muita sorte. Fica tentando aprender arte marcial, mas lhe falta juntar mais mana. Nas suas costas aparece uma gosma verde que cerca ele, cobrindo todo o seu corpo. Haja gosma para cobrir esse corpo, hein? Prota fica sem entender o que é isso e fica se perguntando o que é essa energia que está fluindo para o seu corpo. Uma mensagem aparece dizendo que é uma energia da morte. Prota pensativo fala que isso é uma maldição da morte. O único que poderia fazer isso é o Jin-Sang, mas essa maldição está bem próxima com o poder de caçador da sua vida passada. Não se admira que ninguém consiga perceber isso. Começa a dar uma risadinha maligna, falando que isso foi uma grande sorte. Energia com poder dos mortos é uma bênção ao invés de uma maldição. Para um necromante como ele, vai ser a mana o suficiente para chegar no segundo nível da capacidade do coração de mana. Graças ao subordinado do Jin-Sang vendo uma maldição da morte, uma grande quantidade de mana foi absorvida pelo Shin. Para um necromante, uma maldição é como um batismo. Shin não poderia deixar toda aquela mana ser desperdiçada. Fez um terceiro círculo no seu coração de mana com sucesso. Prota pensativo, fala que agora está no nível de um caçador de rank B. Sua velocidade está mais rápida que na sua vida passada. O aumento de mana facilitou a aceitação do Ki do sábio. Uma mensagem aparece dizendo que ele aprendeu o corte do sábio, fazendo ele subir para o nível 15. Prota fala que seu rank subiu bastante. Fica se perguntando o que é esse poder da natureza, mas percebe que já está de manhã, ficou acordado a noite toda, mas não se sente cansado. O servo já entra desesperado, falando que tem uma notícia urgente. A noiva do seu mestre chegou. Na frente da seita da nuvem branca, os guardas veem a carruagem da família Geon chegando, mas não sabiam que eles estavam vindo hoje. O Uber manda a senhorita descer, que já chegaram. Aos poucos ela vai saindo como se fosse a flor mais pura de um puteiro. Todos ficam chamando ela de a flor branca, uma das 3 beldades mais bonitas. Os figurantes ficam se perguntando como alguém pode ser tão bonito assim. Um figurante azarado é empurrado e cai de cara na lama, melando todo invertido da tal flor branca. O guarda fica puto falando como ele usa. A flor branca pergunta se ele se machucou e dá uma moeda de ferro para ele colocar no bolso. Os figurantes ficam pensando que pessoas bonitas também têm corações bonitos. Na verdade, a tal flor branca fica muito puta, falando que encostou em camponeses. No prédio da nuvem branca, Jin-Sang pensativo, olhando o assento do líder, fala que se não fosse o Shin, esse lugar agora seria dele. Mas porque ele ainda está de cabeça erguida, ele não pode pensar que seu pai ainda está vivo. Esse velho é o vice-líder da seita nuvem branca, Dojin. O líder da outra unidade chega. Esse é Noda, falando que chegou atrasado porque seu filho demorou para acordar. O filho dele fala que isso é uma mentira, seu pai que estava no banheiro demorando. Noda manda o seu filho se apresentar para o vice-líder. Ele faz aquela saudação lá de artes marciais que ninguém liga. Jin-Sang fica irritado, pensando que os miseráveis nem ligaram para ele. Esse lixo do Noda que não é comprado por mulheres ou dinheiro. Quando foi tentar comprá-lo, foi recusado, com o Noda falando que só segue os mais fortes. Jin-Sang pensativo fala que o Dojin e o Noda não vão ter escolha além de segui-lo. Esse é um baba-ovo. Montai fala que é uma honra estar na frente daquele destinado a levar a seita nuvem branca ao topo. Gak já aparece falando que todos já estão prontos, podem começar a reunião antes dos convidados chegarem.
Dojin fala que o primeiro jovem mestre ainda não chegou. Montai Baba-Ovo pergunta se não está tudo bem começar sem ele. Talvez ele não esteja se sentindo bem para vir hoje. Prota já aparece na porta bem de boa. Todos ficam surpresos pensando que ele não viria. Jinsang fica irritado falando que esse maldito veio. Prota puxa seu servo pelo braço e coloca ele para sentar na mesa de reunião. Prota manda ele ficar calado e sentar aí. Montai Baba-Ovo pergunta o que ele está fazendo. Está colocando um servo para sentar na mesa de reunião. Nunca aconteceu uma coisa dessa em toda a história. Prota manda ele parar agora mesmo e pergunta qual é o problema nisso. Montai Baba-Ovo fala que não pode permitir um servo sentar junto com eles. Prota manda não prestar atenção nele. Antes de ser seu servo, é um subordinado. Montai Baba-Ovo ainda vai querer responder. Prota fica puto perguntando Baba-Ovo. Montai fica cagado de medo. Fica se perguntando que tipo de olhar é esse. Não conhece esse Shin. Prota pergunta desde quando precisa da permissão de um Baba-Ovo para fazer essas coisas. Todos ficam calados, surpresos com essa pergunta. Fica todo mundo caladinho por um tempo. Prota pergunta por que o Baba-Ovo está tão em silêncio. Montai fala que ele não precisa pedir nada. Se ele quiser, ele pode fazer. Jinsang fala que dessa vez deve estar tudo bem, já que seu irmão mais velho está um pouco doente, então é claro que precisa da ajuda de um servo. Montai Baba-Ovo fala que a bondade do jovem mestre é espantosa. Gaki fala que agora todas as coisas foram resolvidas, podem começar a reunião. Como todos já sabem, a família G1 veio visitá-los inesperadamente. Prota pensativo fala que esse velho está lhe inspecionando. Gaki continua falando que eles primeiro desejam terminar as comissões regulares. Noda fica nervoso perguntando por que eles querem terminar as comissões, já que tem durado por mais de 10 anos. Gaki fala que a família G1 tem reclamado dos trabalhadores e das suas atitudes. Montai fala que, de acordo com o informante, o líder da família G1 tem reuniões frequentes com o clã Huang. Prota pensativo fala que eles poderiam apenas afirmar logo os fatos. Eles estão falando isso apenas para derrubar o Dojin. Noda fica brabo falando que de todos os comissários, eles foram para a família Huang. Um servo anuncia que a família G1 está entrando. A tal Flor Branca faz a saudação, dizendo que faz tempo. Prota fica olhando a cara da rapariga. Dojin pensativo fala que o normal seria deixar os guardas lá fora. Entrar com eles demonstra que não confia neles. Jinsang já fica com um sorriso na cara falando que tudo mudou, mas ela ainda continua linda. A Miho Flor Branca fica envergonhada dizendo que vai aceitar esse elogio. Noda fala que eles são muito impacientes, enviaram um chá para a sala de espera, mesmo assim eles já entraram. Fica um clima estranho na sala. Guarda fala que eles têm muitas coisas para fazer, então podem ir direto ao assunto. Com uma cara maligna fala que pede desculpa, mas a família G1 vai terminar todos os laços com a seita Nuvem Branca a partir de agora. Noda fica brabo falando que eles não podem simplesmente cortar os laços de uma forma unilateral assim. Guarda fala que seu chefe mandou avisar que uma família sem líder está destinada a acabar. Como poderiam deixar um lugar assim lidar com essas coisas? Jinsang já se faz de besta falando que não sabia que esse era o pensamento da família G1. Guarda fala que se o problema que ele falou for resolvido, pode mudar seu pensamento, já que eles têm um vínculo de cooperação todos esses anos, então vão dar 15 dias para resolverem isso. Dojin fica pensativo, falando que esse era o plano então. Essa visita inusitada foi para colocar pressão neles. É um pedido rude para escolher um novo líder em apenas 15 dias. Tem certeza que um acordo entre Jinsang e o chefe da família G1 foi feito. O guarda fala aí por último sobre o noivado da sua jovem mestre. Prota manda todos esperarem. Jinsang fica rindo pensando que mesmo depois de quase morrer, esse burro não esquece o amor por essa vadia. Prota olha para a cara da tal Flor Branca. Ela fica encarando de volta. Prota fala que deseja cancelar o noivado. A tal Flor Branca fica muito puta, perguntando como assim. Um momento antes da família G1 entrar, assim que o Prota viu o rosto da Miho, sua cabeça começou a doer mais uma vez. Mas dessa vez ele aguentou a dor usando sua habilidade. Na sua cabeça ouviu uma voz, viu as memórias de quando conheceu a Miho, quando ela pediu para os dois novarem, mas no privado tratava ele como um porco imundo e ainda pegava o seu irmão na sua frente. Miho atuava muito bem, mas era uma pessoa horrível. O Prota começa a cair num limbo maior e começa a ver a Miho toda acabada, sendo presa. Fica se perguntando que memórias são essas, já que não parece ser o passado, acha que seja de um futuro distante.
fica se perguntando por que está tendo memórias do futuro e quais são os segredos verdadeiros que Shen está escondendo. Se aumentar o nível das suas habilidades, pode desbloquear ainda mais memórias e vai descobrir tudo. Miho fica se tremendo de raiva. Prota pergunta por que ela não responde. Talvez ela goste dele. Guarda fica puto perguntando como ele ousa falar assim com a sua senhorita. Noda já fica com raiva perguntando como ele ousa falar assim com o seu jovem mestre. Prota fala que achou que ela queria cancelar o noivado. Qual é o problema? Guarda fica puto falando que ele não pode dizer uma coisa dessas. Fica pensativo falando que se descobrindo que a senhorita foi rejeitada por esse porco, o chefe da família vai ficar puto. Prota fala que só os noivos sabem sobre o próprio noivado. Jinsang fica puto ouvindo isso. Guarda puto fala que não pode mais ouvir esses insultos. Tenta usar sua energia falando que alguém que não sabe artes marciais não vai conseguir aguentar sem se mijar. Tenta dar o seu máximo, mas sem efeito nenhum. Começa a sentir um pouco de energia. É o vice-líder Dojin perguntando se ele está declarando guerra em nome da família Gi-un. Se for lutar, vai fazer isso agora mesmo. O guarda fica nervoso falando que esse velho ainda é forte. É perigoso provocar a seita nuvem branca agora. O guarda cagado fala que só estava tentando retribuir os insultos do jovem mestre. Dojin fala que ele é muito burro. Reclamações contra o jovem mestre é o mesmo que reclamar contra a seita. Jinsang dando uma de bonzão fala que não podem recusar o pedido do seu irmão, mas não podem impedir que o clã Gi-un defenda a honra da senhorita. Ele pergunta o que todos acham de terminar isso com um duelo. Pensativo fala que se ocorrer um acidente, vai ser possível falar que foi um erro. O guarda fala que aceita. O servo fica nervoso perguntando como eles querem fazer um duelo com uma pessoa que não sabe artes marciais. O Dojin fica bravo perguntando como eles ousam querer lutar com alguém assim. O guarda com um sorriso na cara pergunta se o jovem mestre é um covarde e vai recusar. Se ele estiver com medo, pode pedir perdão de joelhos para a senhorita. Como ela tem um coração puro, ela vai perdoá-lo. Prota se levanta na mesma hora. Jinsang fica rindo falando que é claro que ele ia fazer isso. Acabou pra ele agora. Prota chega na frente do guarda, passa direto por eles. Do lado de fora fala que todos só sabem falar merda. Todos ficam sem entender nada. Prota manda eles subir aqui que vai lutar contra eles. Os figurantes fofoqueiros ficaram sabendo do duelo. Todo mundo começou a correr pra ver a cena. Até um cara aleatório que tava ali brincando com sua espada quis saber o que tava acontecendo. Todos os figurantes se juntam ao redor do local da batalha. Noda fala que o jovem mestre vai acabar se machucando, já que os guardas da senhorita foram escolhidos a dedo. Eles não são fracos. Dojin fala que queria impedir, mas agora já é tarde. Se ele fizer isso, vai manchar a imagem do jovem mestre. Noda pensativo fala que o vice-líder está certo. Aquele que não é respeitado não pode ser um líder. Se ele fugir dessa luta, é o mesmo que desistir de seu chefe. Dojin fica sério, falando que não vai só assistir o jovem mestre ficar em perigo. Se alguma coisa for acontecer, ele vai salvá-lo. Noda pensativo fala que se o vice-líder se meter, vai acabar manchando sua reputação. O Prota sem ligar pra nada, cagando. Servo pedindo para o jovem mestre mudar de ideia, dizendo que isso não faz sentido nenhum. O guarda com a barbinha de pentelho pergunta se podem começar. O Prota já sobe mandando ele vir logo. Miho fica fingindo um desmaio, falando que está passando mal. O Prota deixa ela puta quando fala que ela deveria estar na Globo com essa atuação de merda. Guardinha fica puto falando que ele não pode falar assim com a sua senhorita. Dojin fala que o uso de Ki nesse duelo vai ser proibido, vai ser só na base dos tapas mesmo. Guardinha olhando para os seus guardas, que parecem ladrões, pergunta quem vai querer ir primeiro. Todos os guardas levantam a mão com um sorrisão, falando que se forem elogiados pela Miho estarão feitos. Guarda fala que quem vai entrar vai ser o Dalcinha. Esse aí que tá brilhando mais aí. Guardinha fala para ele não usar aqui, apenas atacar. O Prota com a sua papada sex pergunta o que ele está fazendo. O oponente dele vai ser o guarda Barbinha. Todos ficam paralisados sem entender. O guarda fica bravinho, falando que escolher um oponente mais forte não vai ser bom porque ele não luta com os subordinados primeiro. Prota pergunta como assim? Ele nem parece ser tudo isso aí. O juiz fala que não pode deixar a discussão continuar. Manda o duelo começar logo. Guardinha fala por telepatia para o seu guardinha beta acabar com ele. O Dalcinha com um sorrisão, pensando que vai quebrar ele só um pouquinho. Começa a avançar preparando um soco, falando que essa vai ser uma oferenda para sua senhorita. Prota, apesar do seu tamanho, desvia de boa. Guardinha fica com a boca aberta. O figurante continua atacando. Vira o Luffy, começa a dar vários golpes. Prota continua seus movimentos, só desviando de boa. Guardinha fica brabo, mandando seu figurante lutar direito. O
O figurante nervoso fala que se continuar assim não vai dar certo. Começa a usar seus punhos do lobo. Figurantes escravos ficam bravos perguntando como ele pode usar artes marciais contra alguém que não sabe. Que covarde maldito. O prota fica com o encurralado, com o encurralado. O figurante fala que agora vai fazer ele cuspir sangue. Noda fala que isso vai ser perigoso. O golpe do figurante acerta em cheio. O guardinha fica com um sorriso na cara. E logo depois ele perde esse sorriso rapidinho. O figurante fica de joelhos com a mão machucada. Jinsang fica se perguntando o que foi isso. Ficam achando que tem uma armadura debaixo dessa roupa. Não tem como esse rato obeso ter feito isso. Gaki fala que isso foi uma técnica superficial. O guardinha fica pagando de doido, perguntando como ele pode usar essa técnica. Que covarde! Prota fica se perguntando que porra é essa de técnica superficial. Os servos escravos ficam irritados, falando covarde é um caralho, já que eles usaram artes marciais primeiro e o jovem mestre deles nem mesmo usou o Ki. Manda os guardinhas de merda pedirem desculpas. O guardinha fica nervoso, falando que usaram lógica contra ele. Pede desculpas, falando que essa luta eles perderam. O Prota fica só com seu sorrisinho na cara, pensando, fala que a sua armadura de ossos funcionou. O guardinha tenta reverter a situação, falando que o duelo ainda não acabou. Agora é a vez dele de subir, e um homem não pode voltar atrás com suas palavras. Dojin fica puto, perguntando como um artista marcial quer lutar contra uma pessoa comum. O guardinha fica rindo, falando que a situação é diferente. Artes superficiais também são artes marciais. Agora ele não é uma pessoa indefesa. Fica com uma cara de deboche, falando que agora pode lutar contra ele. Dojin fala que isso ainda continua um absurdo. Prota fala que para um inseto, esse guardinha fala bastante. Manda ele subir logo, que vai mostrar com quantos canos se faz um pau. Guardinha fala que vai fazer ele se arrepender disso. Prota diz que pessoas que falam muito são as que sempre perdem. Guardinha preparando o seu Gomu Gomu Pistol. Os caras tá copiando na cara dura, hein? Fala que esses truques não vão funcionar contra ele. Tenta dar um soco, mas o Prota desvia. Guardinha continua essa sequência de ataques. Prota continua desviando, ainda vai fazendo pose. Guardinha tenta dar um soco, mas na verdade era uma finta. Fica de bunda e tenta dar um chute. Prota para o ataque com um sorrisinho na cara. Guardiã continua atacando, falando que isso é impossível. Vira o Luffy, falando que deve ser um truque. O Prota vira o Quintaro, só para nos ataques. Os figurantes ficam se perguntando se aquele cara é mesmo um artista marcial. Ficam debochando, dizendo que a família G1 contrata qualquer um, hein? O guardinha começa a ficar nervoso, perguntando que tipo de truque é esse. Prota prepara um ataque, concentrando toda a sua mana na sua mão. O soco acerta bem direto na fuça do guardinha, fazendo ele sair rolando no chão. Prota fica rindo, falando que isso foi muito fácil. Todos os figurantes escravos ficam comemorando. O guardinha tinha desmaiado, acorda sem entender nada. Todos os figurantes continuam rindo da cara dele. O guardinha fica muito puto, banguelo. Prota só com seu sorrisinho na cara. O guardinha começa a se transformar e já sai correndo preparando um soco, mandando o Shin morrer. Mas na mesma hora aparece uma luz. A flor de merda fica assustada. Seu guardinha já vem na sua direção, mas infelizmente ele cai do lado dela. Dojin já aparece putaço, perguntando o que ele pensa que está fazendo, atacando o mestre da facção Nuvem Branca. Manda todos os guardas protegerem o jovem mestre. Noda manda a facção Nuvem Clara cercar os inimigos. Miho fica irritada, falando que isso foi tudo culpa daquele gordo. Fica muito puta, gritando e perguntando quem os insetos pensam que estão ameaçando. Os figurantes ficam rindo, falando que esse olhar pode matar qualquer um, hein? Então essa é a verdadeira face da flor branca, hein? Que medo! Miho fica nervosa, falando que vacilou, foi moleque. Dá um tapa no guardinha, perguntando como ele ousa manchar sua reputação. Noda manda a senhorita entregar o guardinha. Tem o direito de puni-lo por tentar matar o jovem mestre. O guardinha já toma uma facada no pescoço. O Choi do cofre pergunta se isso foi o bastante. Dojin fala que ele é um garra sangrenta. Os figurantes ficam falando que ouviram dizer que ele é o mais forte da família G1. Dojin pensativo fala que é um mestre de nível médio, mas perto dele isso não é nada, mas não pode recuar agora. Fala que vai proteger seu jovem mestre, custe o que custar. Prota pergunta quem ele vai proteger nesse estado. Ele deveria se cuidar primeiro. Todos ficam se encarando por um tempo. Choi fala que se eles quiserem uma guerra, não vai recuar. Jinsang já aparece falando que deve ter acontecido algum mal entendido aqui. Noda fica
puto, falando que isso não foi mal entendido. Eles fizeram a merda, agora vão ter que pagar. Jin-Sang fala que o que eles fizeram foi compreensivo e não precisam mais lutar, já que o culpado morreu. Nervoso, pensando que se algo acontecer com a Miho, a família Geun pode expor o acordo que fez com o chefe da família. Noda pergunta que parte disso foi compreensível. O prota já aparece, mandando deixar isso de lado, dizendo que isso deve ser uma lição bastante para ele. Os figurantes ficam se perguntando como ele pode ficar tão calmo, sendo que ele quase morreu. E quando foi que ele aprendeu a usar o Ki? Ficam com um sorriso na cara, falando que alguma coisa mudou no seu jovem mestre. Jin-Sang fica muito puto, falando que essas palavras de lição foram para ele. Miho fica puta, falando que nunca vai deixar isso passar. Vai indo embora com o rabinho entre as pernas. Prota usa sua habilidade, sussurro. O que ela faz? Não sabemos. Na frente de um altar no meio da noite, Jin-Sang perguntando o que deu errado. Choi fala que pede desculpas, não sabia que as coisas iriam terminar dessa forma. Jin-Sang fala que o plano deles foi arruinado e agora? Choi diz que seu mestre tomou uma decisão. Se permitir, eles vão usar suas espadas. Jin-Sang fica surpreso por um tempinho. Fala que em 7 noites vai tirar os cachorros e diminuir os guardas. Todos vão embora, mas eles não esperavam que uma gosma roxa estaria escutando tudo que eles falaram. O servo nervoso fala que os líderes das outras facções estão perguntando quando o jovem mestre vai fazer uma visita para eles. E foi muito perigoso aquilo que seu jovem mestre fez. Prota fala que aquilo não oferecia nenhum risco para sua vida. O servo fica nervoso, falando que se não fosse o vice-líder, ele estaria em perigo. Prota pensativo fala que mesmo que não bloqueasse, conseguiria facilmente lidar com aquilo. O servo fala que ficou preocupado quando seu jovem mestre disse que iria lutar. O Prota pensativo fala que seu irmão de sangue quer enfiar uma espada no seu bucho e seu servo está preocupado com a sua vida. Pede desculpa por tê-lo preocupado. O servo fala que seu mestre não deveria pedir desculpas para o mero servinho. Prota fala que ele não é apenas um servo, mas sim um funcionário confiável. Não sei se evoluiu muito, né? Não é muito diferente não, eu acho. Assim que o servo vai embora, pega a sua gosma espiã e manda ela mostrar tudo o que viu. A gosma roxa mostra tudo o que a gente viu até agora. Prota pensativo fala que foi bom ter usado aquele sussurro. É uma habilidade de sombra parasita, podendo ficar presa no alvo escutando tudo. Prota pensativo fala que em uma semana seu irmão vai tirar os guardas e então os assassinos vão atacar. Se pergunta se deveria matar esse Jin-Sang logo, mas acaba decidindo que ainda não é a hora. Não sabe a força de todos os inimigos, então vai fazer uns preparativos. Fala que vai dar uma olhadinha nos túmulos. No Vale da Névoa Sangrenta, Prota fazendo outra invocação. Aparece um esqueleto lanceiro, olhando os status. É tudo rank B. Fala que isso está ficando cada vez melhor. Desfaz a invocação, fica com um sorrisinho na cara, falando que tem 5 esqueletos de primeira classe. Falando que o melhor de tudo foi que a combinação dos seus poderes ficou ainda melhor. Abrindo sua janela de status, fala que deu sorte de conseguir essas habilidades. Os status do miserável já estão tudo alto, bicho. Olha o hack vindo. Fica com um sorriso na cara, falando que o protagonismo vence, conseguiu uma habilidade que não tem nenhum efeito colateral. Se pergunta se deveria aprender outras artes marciais, mas acaba decidindo que é melhor focar na necromancia mesmo. Falando que agora vai dar uma olhada nos túmulos dos mestres. Assim que chega na frente do primeiro túmulo, fala que esse é o primeiro mestre do seu clã. O mestre da espada nuvem branca diz que normalmente pessoas fortes brilham em cores douradas, mas essa aqui está sem cor nenhuma. Fica se perguntando que segredos ele está escondendo. Começa a tentar sugar o Ki dos mortos. Fica sem entender porque a extração parou sozinha. Uma mensagem aparece dizendo que o nível da necromancia do jogador ainda é muito baixo. Prota fica sem entender porque nem mesmo mostrou o rank que é preciso para conseguir fazer isso. Nervoso fala que o mestre 1 deve ser mais forte que o mestre normal. Vai indo embora dizendo que ele deve ser um tesouro, mas no momento é apenas uma falha. Vai ter que procurar outro mestre para invocar. Mas é aí que o túmulo começa a brilhar. Prota fica sem entender porque uma invocação começou. Uma mensagem aparece dizendo que o esqueleto decidiu segui-lo por vontade própria. Prota fica sem entender como assim ele conseguiu quebrar a restrição de nível. O cadáver já aparece boladão e uma mensagem dizendo que o nível dele foi adaptado, mas conforme o nível da necromancia do invocador for aumentando, ele vai subir de novo. Prota fica sem acreditar. Os status dos esqueletos são tudo rank A+. Fala que acima de tudo ele está vindo andando ao invés de ficar de joelhos mostrando lealdade. Fala que esse cara vai ser interessante.
Prota começa a sentir as emoções do Mestre 1, fala que realmente foi escolhido por ele. Umas mensagens aparecem perguntando se ele vai aceitar a arte marcial 12 espadas da tempestade e a arte do Deus Relâmpago. Prota fica com um sorriso na cara, todos já sabem a resposta, né? 7 dias depois, Choi correndo no meio da floresta com seus figurantes, manda todos pararem para descansar um pouquinho. Atrás dele uma vadia gritando, pera aí, é Miho falando que eles estão correndo muito devagar. Choi pergunta se a senhorita realmente tem que ir junto. Miho fala que quer vê-lo implorando e sendo rasgado aos pedaços com seus próprios olhos. Choi pensativo fala que ela é uma puta horrível e iria sobreviver até mesmo se praticasse artes demoníacas. Miho pergunta quando chegarem lá, Jin-Sang vai realmente fingir que não está vendo nada. Choi fala que ele não tem opção por causa das conquistas do Shin. Miho fala que todos são uns vermes inúteis mesmo. Choi começa a usar sua aura falando para irem logo. Assim que chama todos seus figurantes, Choi sente algo estranho, fala que é uma emboscada, já fica na frente da sua senhorita. O figurante que estava do lado é acertado no peito. Todos ficam sem entender como um osso foi parar ali. Choi fica se perguntando que merda foi essa. Vários ossos continuam vindo, acertando vários figurantes. Choi manda eles pararem de ser burro e começarem a usar o Ki em volta da espada para bloquear. Os figurantes usam a cabeça e começam a defender os ossos voadores. Prota vai aparecendo com um sorriso na cara, falando que isso foi muito bom. A maioria dos figurantes tudo machucado. Choi manda a pessoa que está se escondendo parar de ser covarde e aparecer. O Prota sai de trás de uma árvore falando que é inacreditável ouvir isso de pessoas que iriam lhe assassinar. Choi fica se perguntando como isso é possível. Os figurantes ficam se perguntando por que ele está aqui. Prota pergunta se o gato comeu a língua de todos. Não é mesmo, garra sangrenta? Choi fala que assassinato é uma palavra perigosa. Ele estava apenas indo realizar uma missão dada pelo chefe da família Genhun. Prota fica rindo, dizendo que a missão era matá-lo, é? Entendi. Miho fica irritado, falando que Jin-Sang traiu eles, mas isso é melhor do que o planejado, podem matá-lo aqui. Choi pensativo fala que os dois irmãos lhe enganaram, mas não podem se apressar. Centenas de lanças vieram voando, com certeza tem mais pessoas escondidas, mas ele está olhando em volta faz um tempo e não consegue sentir ninguém por perto. Fica se perguntando se ele veio sozinho ou se ele é burro ou retardado mesmo. Começa a rir, não dá pra ver, mas ele tá rindo, tá? Falando que deve ter alguma máquina de jogar lanças por perto. Deixou as coisas mais fácil assim. Começa a se preparar, falando que não esperava que ele fosse esperar pela morte. Prota fica rindo, falando que finalmente é assim que as coisas têm que ser. Os figurantes começam a avançar, falando para ele ter cuidado quando chegar no inferno. Prota começa a usar sua habilidade de invocar lanças de ossos. Várias lanças começam a sair. Os figurantes ficam cagados de medo, falando que agora fodeu. Todos os figurantes começam a ser acertados. Um ainda tem a cara de pau de falar que ele é um trapaceiro. O Prota continua disparando, falando que ainda nem começou. Pensativo, fala que essa habilidade consome muita mana, então precisa controlar o seu uso. Choi suando pouco, fala que ele não pode ser um mestre marcial para conseguir controlar essas lanças, então só pode ser uma arte demoníaca. Fala que não acredita que a seita demoníaca tem que ser relação com Shin. Começa a liberar todo o seu poder, falando que isso é apenas um truque, tudo que precisa fazer é matá-lo. Os figurantes continuam falando que o Shin é um trapaceiro. Enfim, é hipotermia mesmo, mas eles ainda estão em grandes números e a quantidade de lanças jogadas foi reduzindo. Se correrem ao mesmo tempo, podem conseguir matá-lo. Choi vai indo na frente, mandando todos deixarem com ele as lanças. Prota fica rindo, perguntando quem foi que disse que ele estava sozinho. Choi fica sem entender nada. Prota manda seus guerreiros se levantarem. Um figurante já começa a chorar. Os outros ficam cagados de medo. Do chão vai saindo todos os esqueletos de primeira classe. E o Yon, Prota fica rindo, falando que agora sim, isso é uma arte demoníaca. Os figurantes ficam cagados de medo, pedindo ajuda até pra Deus. Yon se destaca na frente de todos os esqueletos. O bicho é bolado. Choi nervoso, fala que sempre foi um assassino, mas ainda assim seu corpo está paralisado de medo. Como algo vindo de um ritual demoníaco pode ser tão forte assim? Choi corta um figurante que queria fugir, falando que qualquer um que pensar em tirar o pé daqui vai morrer. Os figurantes falam que se vão morrer, vão pra cima desses ossos. De um lado do campo de batalha os figurantes correndo, do outro lado os esqueletos bolados correndo. Prota perguntando se eles são burros ou nasceram assim mesmo. Escolheram morrer por conta própria. Os dois grupos começam a porradaria. Um figurante muito bom, ele consegue defender uma flecha, mas não esperava que fosse acertado por outra na testa. Choi fica nervoso, falando que tem certeza que viu a flecha sendo bloqueada. Fica se perguntando
perguntando como aquele saco de ossos consegue usar a mesma habilidade que o melhor arqueiro do país, mas acaba percebendo algo. Todos os esqueletos estão usando a habilidade de algum artista marcial, e se for enfrentar os subordinados primeiro, pode acabar ficando em perigo. E já que o gordão não está usando as lanças de ossos, significa que ele está controlando os esqueletos. Começa a preparar sua garra, dizendo que vai matá-lo em apenas um golpe. Quando ia chegando perto, é mandado pra longe com um golpe do Yon. Fica cagado de medo, falando o nome do mestre espadachim da nuvem branca. Fica se perguntando quando começou a ser enganado. Esse Shin é realmente um demônio, mas precisa agradecê-lo por fazer ele passar por uns momentos divertidos antes de morrer. Dá sua última risadinha e morre. Prota fica rindo, dizendo que isso foi bem melhor do que ele esperava. O poder das 12 espadas da tempestade é inacreditável. Agora vai poder treinar artes marciais seriamente. Invoca o esqueleto do Shoi e coloca no seu inventário. Prota fica rindo, dizendo que agora conseguiu mais um esqueleto de nível mestre. Miho, se tremendo, fala que não consegue se mexer. Prota se aproxima, dizendo que ela está presa no laço da sombra, então não vai conseguir se mexer. Miho começa a dizer que foi enganada pelo Jinsang. Começa a chorar, dizendo que nunca poderia matá-lo, já que os dois se amam. Pergunta se não podem recomeçar. Ainda não é tarde. Prota fala que essa atuação dela é muito boa. Pergunta se ela ainda captura e tortura viajantes. Miho fica nervosa, dizendo que precisa matá-lo. Se esse segredo vazar, ela está acabada. Usa uma arma escondida que tinha veneno. Fica rindo, dizendo que esse porco mereceu isso. O Prota fica rindo, dizendo que a habilidade dele de resistência a veneno já está no rank B. Miho fica cagada de medo nessa hora. Prota prepara o seu golpe, 2 dedinhos, e começa a rir, dizendo que tem uma coisa que gosta muito nesse mundo, é que não precisa se preocupar com a lei quando mata um lixo como ela. Usa sua habilidade de corrupção estimulada. Miho fica com várias manchas pelo corpo. Prota pensativo diz que só usou essa habilidade uma vez para se livrar de um gigante. Ela é bastante útil. Prota pega uma coisa que não dá pra ver o que é, dizendo que vai ser bastante útil. Miho derretendo. O Prota vai indo embora, dizendo que o próximo vai ser o Jinsang. Alguns dias depois, Jinsang nervoso, perguntando como aconteceu isso e por que ninguém está falando nada e não tem nenhuma explicação também. Gi-un pensativo, dizendo que o grupo de assassinos enviado pela família Gi-un nunca voltou. Dias depois foi encontrado um cadáver de uma mulher que parecia já ter passado uns 10 anos em decomposição. Gaki pensativo, falando que encontraram um cartão com o nome de Miho perto do corpo. O líder da família Gi-un ainda não recobrou a consciência desde esse trauma. Jinsang, cagado de medo, fala que deixar o cartão com a identidade do lado do corpo, fica se perguntando se isso não foi um aviso daquele porco. Manda o Gaki fazer alguma coisa sobre isso. Gaki manda ele não se preocupar com isso, manda ele ir pra zona e beber um pouco. Jinsang aceita a ideia como uma marionete e decide beber. Gi-un fala que não acredita que tudo isso ficou assim por causa daquele maldito Shin. Gaki fala que o nó ainda pode ser cortado facilmente. Se um inseto vai incomodá-los, podem matá-lo, mesmo que precisem queimar a casa para isso. Gi-un fica rindo, dizendo que em breve o clã vai ter um banho de sangue. Gaki manda o figurante preparar os Azuras de sangue e vão dar início assim que escolherem uma data. E podem aumentar a maldição contra o Shin. Podem deixar tão ruim quanto possível, porque parece que ele deve ter criado alguma resistência. O servo falando que não é possível. Vários segurantes pedindo para entrarem. O servo manda todos ir embora, dizendo que seu jovem mestre não vai encontrar ninguém por enquanto. Os segurantes vão indo embora reclamando, dizendo que não acreditam que precisam ficar agradando um servo. O outro aqui dizendo que se tivesse ficado do lado do jovem mestre, estaria no lugar do Aang uma hora dessa. O servo nervoso, falando que está ficando louco. O Prota disse que já saiu por alguns dias, então o Aang não podia deixar ninguém entrar, e era para agir como se ele estivesse ali. A gosma verde entrando num buraco. Prota de boa meditando. Assim que abre os olhos, já vê a gosma na sua frente. Já fica com um sorrisinho na cara, dizendo que os bastardos estão irritados porque o plano deles falhou. E isso veio numa boa hora. Ele estava precisando de poder. Prota fala que graças a eles está cheio de mana. Agora pode testar um pouco. Usa o porco como sacrifício para invocar o Shoi, dizendo que o esqueleto não é preto, então nem todos os mestres têm um esqueleto escuro. Fica se perguntando quem diabos é o Yon. Fala que esse Shoi é mal educado, igual aquele outro esqueleto. Fica se perguntando se deveria se livrar logo dele.
manda o Sho entregar as artes marciais dele. Uma mensagem aparece dizendo que ele completou uma missão secreta, mas para ganhar o poder dos mortos precisa realizar seus desejos. O morto não consegue esquecer seu rancor por ter sido morto, então para entregar suas artes marciais pede um braço do invocador. Prota fica irritado dizendo que ele quer um braço, vai ensinar uma lição para ele. Coloca o Sho para ficar de joelhos forçadamente, ficar rindo dizendo que vai fazer ele sofrer com uma dor contínua. Manda o Sho ficar sofrendo que depois vai matá-lo de novo. Invoca outros esqueletos dizendo que vai pegar suas artes marciais, mas a mesma coisa acontece. Ele só pode pegar as artes marciais se realizar os desejos dos mortos. Prota fala que não sabia disso, já que o Yon lhe deu suas artes marciais sem pedir nada. Fala que os esqueletos estão dispensados, manda eles não ficarem tristes, já que tem uma arte marcial que ele quer aprender. Pouco tempo depois já fica cansado, dizendo que esse corpo é muito ruim. Yon lá atrás mandando ele levantar logo. Ele não disse isso, mas ele queria. Prota tá tentando se levantar, fala que está no seu máximo, levanta sua espada e começa a usar mana junto com o Ki do Sábio. Começa a usar a primeira forma das 12 espadas da tempestade. Usa o corte reto do trovão. Prota fala que essa arte marcial é muito diferente de todas que já viu até agora. Sente uma cutucada atrás dele. Fica se perguntando o que o Yon está fazendo. Yon começa a dar várias dedadas no Shin. Prota diz que usava circuito de mana ao invés dos pontos de pressão. E todos os lugares que o Yon apertou eram onde seus circuitos não estavam abertos. Vai abrir todos de uma vez. E vai usar o Ki do Sábio para poder controlar os efeitos colaterais. Nessa hora aqui o sistema cuspiu habilidades nas costas do Shin. O hack já passou até dos limites agora. Na casa do Dojin, ele tentando meditar, dizendo que está ficando cada vez mais doloroso conforme o tempo passe. A origem dessa dor é desconhecida e não conseguiu achar uma cura. Ainda não é sua hora, precisa aguentar mais um tempo. Escuta umas batidas na porta. Noda já aparece dizendo que as coisas parecem estar ruins para ele com essa aparência. Dojin fala que está com uma aparência assim porque não jantou e foi logo treinar. Noda diz que sabe a verdade. Ele está assim por ter se sobrecarregado lutando pelo jovem mestre. Pensativo, diz que ele não tem culpa, faria a mesma coisa que ele. Dojin fala que faz 3 dias que Gunho partiu, mas como é um pedido regular, ele deve voltar sem problemas. Noda diz que ele vai voltar em segurança. Fica sério e pergunta se Dojin já tomou sua decisão. Dojin fica calado por um tempo. Noda diz que não está muito convencido. Mesmo com a mudança do jovem mestre sendo fenomenal, ele não vai conseguir proteger sua posição sem a força necessária para isso. A facção do segundo jovem mestre é forte o suficiente para lutar contra todos os outros 3 pilares. Dojin pensativo fala que isso é verdade. Se o segundo jovem mestre encontrar uma causa justificável, pode tomar o clã, mas não consegue esquecer aquele olhar. O rosto do primeiro jovem mestre durante a sua luta contra o guardinha, ver aquilo, lembrou o líder do clã, que fazia ele sentir muita falta. Noda fica irritado, dizendo que não podem deixar a facção vermelha continuar agindo assim. Prota já abre a porta, falando que estava procurando por eles. Noda diz que se ele tivesse avisado, teria preparado umas bebidas. Prota fala que não quer mais essas coisas. Pergunta se eles não acham que ele deveria perder um pouco de peso. Noda fica irritado, pensando que ele não está aceitando visita, era uma mentira. A aparência dele agora é que ele perdeu todo o dinheiro em jogos de azar e foi jogado na rua. Pergunta onde o Shin esteve esse tempo todo. Prota fala que estava fazendo mais coisas. Pergunta quanto tempo ele vai continuar assim. Os dois ficam sem entender. Prota manda o Dojin parar de usar o Ki, ou ele irá morrer se continuar dessa forma. Dojin lembra das palavras que ouviu antes e diz que está tudo bem ainda, consegue suportar isso. Prota fala que ele está parecendo que está no fim da sua vida. Noda manda o seu jovem mestre tomar cuidado com o que ele fala. Não pode agir como se não soubesse o motivo para ele estar assim. Prota fala que Dojin tem muita sorte. Se ele não tivesse vindo aqui hoje, ele não duraria essa noite. Manda deixar tudo com ele. Prota começa a enfiar sua energia no Dojin, que já fica cuspindo sangue, padrão. Noda já fica preocupado, gritando Dojin. Prota manda ele ficar calado, continua enfiando energia, se perguntando como esse velho conseguiu aguentar tudo isso por tanto tempo. Ele poderia ter perdido sua vida se estivesse atrasado mais um pouquinho. Isso não estava tão ruim durante o dia da luta, mas ele usou muito Ki naquela vez. Se pergunta por que esse velho fica se sacrificando pelas pessoas. Pede para ele aguentar, que vai ter certeza de remover tudo. E vai dar um pouco de energia para ajudar na circulação também. Noda fica se perguntando como o jovem mestre está fazendo isso. Prota pensativo, diz que a experiência que teve com o Yon ajudou bastante. Não acredita que um necromante como ele está fazendo algo semelhante a curar. Depois de um tempo consegue sugar toda a energia ruim.
Dojin já acorda liberando sua onda de Ki. Noda fica surpreso, dizendo que todos os pontos de acupuntura foram abertos. Seu líder parece ter chegado em outro nível. Fica perguntando como isso aconteceu e começa a dar os parabéns para o seu líder. Os dois ficam olhando para o Shin, o Prota só olhando a caralhada de conquista que ele ganhou de novo. Fica rindo, dizendo que absorveu toda a maldição do Dojin, fazendo ele juntar ainda mais energia. Dojin fala que está em dívida com o jovem mestre Shin. Noda fica perguntando como o Shin sabe sobre veneno e como ele sabia curar isso. Fica com os olhos brilhando, perguntando se podem saber. Prota fala que claro que sabia, já que ele também foi envenenado, mas se for explicar de uma forma correta, não era veneno, mas sim uma maldição feita por alguém. Dojin fala mesmo assim, como seu jovem mestre sabia sobre isso? Prota fala que ele não sabia, ele escutou sobre isso. Noda já fica perguntando quem foi que contou isso para ele. Prota fala que foi seu pai. Noda e Dojin ficam assustados, dizendo que isso é impossível. Prota diz que para ser correto, seu pai morreu pela mesma maldição. Dojin fica irritado, perguntando quem foi que fez isso com ele. Prota pergunta se eles não conseguem adivinhar ainda. Noda fala que essa informação é muito importante, porque ele nunca disse isso pra ninguém. Prota pergunta como poderia confiar em alguém. No dia que seu pai descobriu que estava com uma maldição, já era tarde demais. Já que seu pai não poderia arruinar o nome da família, ele desistiu e se dedicou todo o resto da vida procurando uma cura. E a única solução era encontrar uma lenda passada pela família. Seu pai milagrosamente encontrou o poder para queimar qualquer coisa. Prota começa a usar as 12 espadas da tempestade. Dojin já fica surpreso, dizendo que tinha um dragão na seita nuvem branca. Começa a chorar, dizendo que essas 12 espadas da tempestade, quando elas foram criadas, todos queriam saber a razão dela não ter sido passada pela próxima geração. Yun não deixou suas artes marciais para a geração futura. Todo mundo, incluindo sua família, implorava para ele voltar atrás, mas foi inútil. Tinha rumores que ele queria manter o clã Baek como um clã de entregas, não como um clã de artes marciais. Portanto, as 12 espadas da tempestade eram orgulho e ficaram gravadas para sempre no coração do clã Baek. Prota pensativo fala que o fato dele ser o sucessor das 12 espadas da tempestade já é um motivo forte o suficiente para ser digno de ser o chefe do clã. Pede desculpa por ter que usar a história do Yun. Vai pagar isso tendo certeza de vingá-los. Dojin chorando pede desculpas, falando que não sabia que seu líder estava envenenado e ainda praticava artes marciais. Noda fala que vai se redimir sendo leal até mesmo nos últimos dias de sua morte. Prota fala que antes disso, existem mais coisas que ele precisa esclarecer com todos. Começa a liberar toda a sua energia. Dojin e Noda ficando de boca aberta, dizendo que esse é um poder inacreditável. Noda fica se perguntando se esse é realmente o primeiro jovem mestre. Dojin fala que só testemunhou essa quantidade de poder apenas uma vez, em apenas uma pessoa. Foi um guerreiro que salvou sua vida 30 anos atrás, o atual líder da União do Murim, o Imperador da Espada. Prota fala para os dois líderes da facção que não vai dizer muito sobre isso, apenas pede para seguirem ele. Dojin já aceita, dizendo que a facção Nuvem Branca aceita. Noda fala que a facção Nuvem Clara também aceita, vai fazer tudo o que puder. Prota manda eles se levantarem, mesmo que queira dar parabéns pela recuperação, dá um pulo, dando um soco no teto dele, já vai cair no espião. Prota fala que eles tinham um convidado inesperado. Noda fala que a técnica de furtividade dele era muito boa, deve ser um assassino profissional. Tirando a máscara, percebem que ele é da facção Nuvem Vermelha. Prota manda ele avisar para o mestre dele que logo vai arrancar o seu pescoço. O espião usa veneno que tinha na boca. Prota fala que só precisa fazer perguntas diretamente para eles. Pessoal da Nuvem Vermelha matando os figurantes, mandando todos largarem as armas e se renderem. Uma batalha começa. Os membros da Nuvem Branca já aparecem para dar apoio. Todos começam a brigar de novo. Yun pergunta se os líderes das facções menores vão ficar apenas observando. Eles perguntam qual o significado disso. Yun fala que recebeu informação que o primeiro jovem mestre e os outros dois líderes estão planejando atacar o Jinsang junto com a facção vermelha. Líder menor fica perguntando se ele tem alguma prova disso. Yun fica rindo, perguntando se eles têm alguma dúvida. Os inimigos são aqueles que estão do lado do jovem mestre. O líder menor fala que tem muitas pessoas inocentes ali no meio. Eles são todos da família. Yun diz que teria tudo ficado bem se eles tivessem apenas obedecido às ordens. Pega os dois líderes pelo pescoço, mandando os dois merdas morrerem. Pergunta por que os membros das facções menores estão apenas observando o líder da facção morrer. Eles deveriam só ficar parados e morrer também, igual o idiota do líder deles. Manda todos tentarem vir contra ele. Eles deveriam pelo menos tentar vingar o líder deles, não é? Noda já começa a meter as facadas. Os figurantes ficam felizes, dizendo que finalmente os líderes chegaram aqui. Gyun fica rindo, dizendo que viu uma sede de sangue tão forte
que Dojin não seria capaz de aguentar. Para vir uma arena cheia de sangue assim, está preocupado com o estado mental do primeiro jovem mestre. Dojin fica irritado, mandando ele tomar cuidado com o que ele fala do futuro líder do clã. Gyun, pensativo, fala que eles já decidiram seguir o Shin. Prota pergunta se não foi o mestre dele que amaldiçoou o próprio irmão. Não é ele que está mentalmente maluco? Gyun fica irritado, perguntando como assim maldição? Que mentira é essa que ele está falando? Prota fica rindo, dizendo que ele deveria ser bem capaz de provar isso se deixar eles olharem a área subterrânea da casa da nuvem vermelha. Gyun se cala, perguntando como ele pode saber disso. Os segurantes ficam se perguntando o que ele quis dizer com maldição. Prota puxando sua espada, dizendo que já sabe todos os segredos graças ao seu sussurro das sombras que colocou. Manda todos virem para cima, já que ele é o alvo deles. Gyun manda todos da nuvem vermelha matar todos. Os figurantes falando que vão lutar até a morte, já que o futuro líder do clã está logo atrás deles. Uma batalha começa com todas as facções. Gyun já avança dizendo que vai matar o Shin com as próprias mãos. Prota fica rindo, falando que ele tem um ki de gelo, pode acabar sendo útil depois, defendendo o golpe facilmente. E Gyun continua atacando, dizendo que ele é apenas um bebê. Prota só de boa defendendo os ataques. Gyun fica rindo, dizendo que ele não percebeu, mas suas mãos fantasma de gelo vão lhe congelar. Prota fica só com um sorrisinho na cara. Gyun fica nervoso, se perguntando como ele pode estar perfeitamente bem. Prota pergunta se esse é o melhor que ele pode fazer. Isso não deu nem pro gasto. Gyun fica irritado, perguntando como esse lixo pode ter um ki tão poderoso, dizendo que isso não é nada. Gyun continua atacando, falando que o Shin é apenas um bostinha. Prota começa a preparar as 12 espadas da tempestade, primeira forma. Gyun tenta se afastar, dizendo que isso vai ser perigoso. Prota já se aproxima, falando que é tarde demais. Dá um golpe que acerta o Gyun em cheio e acabou.